Olá, meu amigo! Como está você hoje? Eu estou muito feliz porque estamos juntos outra vez. Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Eu espero que você tenha conversado com toda a sua família sobre o nosso último tema. Eu sei que é bastante polêmico, mas muito verdadeiro, e eu estou muito feliz porque você teve o privilégio de descobrir conosco as coisas que soubemos e que Deus nos mostrou na sua palavra a respeito do seu desejo para com a nossa vida. Tem sido como se alguém estivesse abrindo a cortina do tempo e mostrado atrás da cortina as coisas que vão acontecer dentro de alguns dias. Temos estudado a Bíblia, mas nunca fazemos isso sozinhos. Temos pedido a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos faça compreender a sua vontade. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que abençoe você. Quero pedir que abençoe a sua família. Eu quero orar pelo seu estudo nesse momento. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, eu quero lhe agradecer pelo privilégio que temos de ter a tua palavra, de ter a sua vontade descrita em cada um dos detalhes do que o Senhor permitiu que seus servos escrevessem. Te pedimos que o Senhor abençoe essa pessoa em casa, nos abençoe aqui ao abrirmos a tua palavra. Batiza-nos com teu Santo Espírito e nos ensine a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. No nosso último estudo, nós vimos que em Apocalipse o Senhor Deus fez uma pausa entre o sexto e o sétimo selo para selar os seus filhos, os servos de Deus. E descobrimos na Bíblia que o selo de Deus é o sábado. Também o selo de Deus é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele somente sela quem estiver obedecendo. Aonde você encontra essa verdade? Abra a sua Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos traz essa verdade para mim e para você. Atos, capítulo 5, o verso 32 diz o seguinte: Nós somos testemunhas destas coisas, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja que o Espírito Santo só é dado para quem obedece ao Senhor. Mas eu sei que algumas vezes você se fez a pergunta, por que a maioria guarda o domingo? Centenas de versículos nas Sagradas Escrituras ordenam a santificação do sábado. Muitos cristãos que respeitam o domingo já quiseram ter a satisfação de ler em sua Bíblia alguma declaração que dissesse santificarás o domingo, porém não encontraram. Ocorre-lhes então a pergunta, será que esse versículo existe ou não? O domingo constitui uma ordenança bíblica ou é somente uma tradição? Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo, mas não estabelece a sua santidade, ao contrário, reafirma a observância do sábado. Essa profecia, ela será analisada no estudo posterior, quando nós estudarmos Apocalipse 13. Existem alguns versículos no Novo Testamento em que se menciona o domingo, cujo nome bíblico é primeiro dia da semana, e em um destes se faz referência a ele sem mencioná-lo. Nós vamos analisar um a um dos versículos e ver em qual deles se pede para observar o domingo. Você gostaria de fazer isso comigo? Vamos analisar esses 8 versículos. O primeiro versículo onde se menciona o domingo é Mateus 28, verso 1. Vamos juntos? Você gostaria de ver comigo? Mateus 28, verso 1. Quando você encontra esse versículo, você vê que ele é mencionado, o dia é mencionado ali. Eu vou ler com você. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui o domingo é mencionado, mas não é dito de forma alguma que é para se guardar este dia. Você compreendeu isso? Vamos ver um outro versículo agora. Eu preciso que você veja. Marcos 16, vai na sua Bíblia, no próximo livro da Bíblia. Marcos 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus? No dia de repouso não se faz compras? O que você acabou de observar aqui? Se elas estavam fazendo compras nesse dia, é sinal que elas não estavam guardando esse dia. Isso não te impressiona? Eu gostaria de ver ainda um outro versículo, aonde se diz e se comenta sobre o dia de domingo, mas não mandando guardar.
São Lucas 24. Você encontra mais uma vez falando a respeito disso. São Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham comprado, que tinham preparado. Lucas disse que investigou diligentemente todas as coisas, para que conhecêssemos bem as verdades. Mas não disse que o domingo era santo, pelo contrário. Em Lucas 23, 54 a 56, se diz que o dia de repouso no Novo Testamento era o sábado. Isso foi escrito cerca do ano 63 depois de Cristo, 32 anos depois da ascensão de Jesus. E em São João 20, verso 1, vamos dar uma olhadinha? Vai avante, veja que nós estamos passando em todos os livros. São João 20, verso 1. Na madrugada do primeiro dia da semana, ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Aqui é mencionado o primeiro dia da semana, mas não se diz para guardar. Aí mesmo em São João 20, verso 19, você vai ver outra vez se mencionando o primeiro dia da semana. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Você percebeu que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana? Mas o objetivo não era religioso, eles estavam reunidos por medo dos judeus. O que isso lhe indica? Não era uma reunião religiosa. Após a ressurreição de Jesus, eles não estavam guardando o primeiro dia da semana. Eles também não criam que Jesus havia ressuscitado. Nós sabemos que existem duas passagens paralelas que provam isso. Marcos 16, o versículo 11 a 14, e São Lucas 24, 36 a 43. Algumas pessoas dizem que eles estavam reunidos porque Jesus tinha ressuscitado e eles estavam comemorando a ressurreição. No dia de domingo, eles nem haviam entendido ainda que Jesus havia ressuscitado. Somente quando Jesus se apresentou para eles, foi que eles compreenderam que realmente Jesus tinha ressuscitado. E para comemorar a ressurreição, Jesus estabeleceu o batismo por imersão. Aonde está escrito isso? Romanos 6. Vamos juntos dar uma olhadinha? O livro de Romanos nos dá essa declaração. Romanos capítulo 6. E você vai seguir comigo para você ver que tipo de orientação Deus nos dá para que possamos compreender o que é que se deve comemorar a ressurreição de Jesus. Romanos 6, verso 3 em diante, diz o seguinte: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que rito Jesus estabeleceu para comemorar sua ressurreição? O batismo. O batismo comemora a ressurreição. Uma vez que você entra dentro das águas batismais, você está sendo sepultado com Jesus. Quando você se levanta das águas batismais, você está ressuscitando para uma nova vida. Também eu quero estudar com você o versículo de Marcos 16. Abre sua Bíblia em Marcos 16, o versículo 9. Em Marcos 16, versículo 9, você encontra outra vez o dia de domingo. Mas do que se está dizendo ali? Leia junto comigo. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aqui é mencionado o domingo, mas não se pede para guardar. Você percebeu? Vamos avante em mais um dos versículos. Atos 20, verso 7. Vamos dar uma olhadinha. O livro de Atos nos dá, mais uma vez, esse dia sendo mencionado. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato. Veja que aqui não era um dia de guarda. Eles estavam comentando o assunto do momento,
E o assunto do momento era a verdade do Senhor, mas não era uma reunião religiosa, e aqui não se pede para guardar o domingo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, vá avante um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Veja que aqui não fala de reuniões religiosas, mas de algo para se fazer em casa. Dá a impressão de estar dizendo que, ao fazer o plano de gastos para a semana, separem uma quantia e guardem para que quando Paulo chegue à cidade. A coleta de que se está falando aqui no verso 1, eu vou ler o verso 1 para você. Ora, quanto à coleta para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia, que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Veja que esta coleta é para a ajuda dos irmãos da Judéia, devido à grande fome mencionada em Atos 11, 28 a 30. Meu querido, minha querida, sendo que não existe um só versículo que ordene a guarda do domingo como o dia santo de repouso, torna-se evidente que este é guardado exclusivamente por tradição, ao passo que centenas de versículos mandam observar o sábado. O decreto mais antigo obrigando a guarda do domingo é pagão. Foi assinado por Constantino no dia 7 de março do ano 321. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para você. Podiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? Eles tinham essa liberdade? Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Você acha que isso faz diferença para Jesus? Você acha que ele deixaria estes versículos claros na palavra dele a respeito da sua vontade de que guardemos os mandamentos de Deus, saído de sua própria boca, sem uma razão muito forte? Você se lembra que Jesus seguia exatamente o que o pai dele pedia? Vamos analisar mais alguma coisa. Aprova Deus que se deixe de guardar um de seus mandamentos a fim de substituí-lo por uma tradição? Você acha que nós podemos deixar de guardar algum mandamento de Deus em razão, em favor de alguma tradição de homens? Mateus 15 lhe responde. Abre a sua Bíblia em Mateus 15, também novamente da boca do próprio Jesus. Diz o seguinte, Mateus 15, o verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Também abra sua Bíblia em Marcos 7. Marcos 7. Abra lá sua Bíblia, que você vai ficar impressionado com Jesus explicando a respeito disso. Marcos 7, versos 6 e 7. Eu vou ler com você. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Meu querido, minha querida, o seu desejo é servir ao Senhor, é fazer o que Deus pede. E em Apocalipse, qual é a característica dos verdadeiros cristãos? Isso está escrito em Apocalipse 14, 12. Eu sei que nós já lemos isso várias vezes aqui. Mas se você observar a respeito disso, se você entender a respeito disso, você vai encher o seu coração dessa bênção de entender e fazer parte desse povo. Apocalipse 14, verso 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas qual o dia de repouso no Novo Testamento? Você já parou para pensar nisso? De que dia fala João no Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Você vai se impressionar ao ouvir isso. Apocalipse 1, verso 10. Diz o seguinte: eu fui arrebatado em espírito em que dia? No dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. De acordo com Jesus, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Marcos responde isso para nós. Marcos 2, 28 tem essa resposta.
Se João teve a visão no dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? Marcos 2, verso 28. Portanto, o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Quem é o Filho do Homem? Por que Jesus disse que ele é o Senhor? Por que João haveria de dizer que estava no dia do Senhor na ilha de Pátimo? Qual é o dia de repouso no Novo Testamento? Mateus 28, 1 e Lucas 23 nos dão essa resposta. Mateus 28, pode dizer isso, você vai até avante, por favor, na sua Bíblia. Em Mateus 28, você vai encontrar essa resposta. Veja junto comigo. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Você acabou de ver nesse versículo que o primeiro dia da semana é o domingo. Portanto, o sétimo dia era o sábado. E que dia é, então, o dia de repouso no Novo Testamento? Abra sua Bíblia em São Lucas. Abra comigo em São Lucas. Lucas 23. Você vai ter essa resposta. São Lucas 23, o verso 56. Eu vou ler com você. Pode ser? Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Meu amigo, você não percebe que se por acaso esse dia tivesse sido mudado por Jesus, a mãe dele, a pessoa mais próxima dele, teria sabido? Teria conhecimento disso? Por que ela e outras mulheres que acompanhavam Jesus não deixaram de guardar o sábado mesmo depois da morte de Jesus? Isso você precisa compreender, precisa levar em conta. A razão pela qual hoje a maior parte de nós guarda o domingo é em função de uma tradição exclusivamente. Na cidade de Corinto, Paulo trabalhou durante 1 ano e meio fazendo tendas. O fato de que se dedicasse a uma atividade não religiosa durante esse tempo tão prolongado nos ajuda a descobrir o dia em que ele repousava. Que dia reservava Paulo para as atividades religiosas? Atos 18 nos dão essa resposta. Abre a sua Bíblia em Atos 18. Você vai ver que dia que Paulo escolhia para as atividades religiosas. Atos 18, o verso 3 e o verso 4. Eu vou ler com você. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. E todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. E se você voltar a sua página um pouquinho só, para Atos 16, você vai encontrar numa das viagens de Paulo algo muito interessante, que eu preciso que você observe. Atos 16, verso 13 em diante. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Que interessante! Os cristãos, mesmo muito tempo depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, estavam guardando o sábado. E interessante que essas pessoas cristãs não faziam parte do povo judeu, porque aqui diz o nome deles. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meus queridos, eu louvo a Deus, porque a Bíblia é clara. Mas até quando continuará sendo guardado o sábado? O livro de Isaías nos dá essa informação. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 66. Veja só junto comigo, Isaías 66, 22 em diante. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Meu querido, minha querida, assim como não houve nenhum sábado desde o Éden até hoje, que jamais deixou de dever ser guardado, também não haverá jamais nenhum sábado na nova terra que não será guardado. Não encontramos nenhuma palavra, nenhum texto na Bíblia que condene o dia de sábado para ser guardado. E nenhum texto mandando observar o domingo. Isso não é interessante para você? Sendo que no próprio céu nós estaremos guardando o sábado, conforme a ordem do Senhor?
Qual deve ser a razão para se guardar o sábado? Qual é a razão pela qual o Senhor Deus pede algo tão sério de nós? São João, capítulo 14, verso 15, nos dá essa resposta. São João 14, o próprio Jesus falando a razão pela qual ele pediu que o sábado e os seus mandamentos fossem guardados. São João 14, verso 15 diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. A razão pela qual devemos guardar o sábado é porque Jesus pediu. Ele disse que se nós o amamos, devemos guardar os seus mandamentos. E, segundo o que o próprio Jesus Cristo disse, seus mandamentos não são penosos. Não é interessante você saber a respeito disso? Não te enche o coração de você saber e entender qual é a vontade de Deus para você? E aqui nesse texto ainda diz que a razão pela qual o Espírito Santo desce sobre seus filhos é a guarda dos mandamentos. Leia novamente. Leia o verso 15 e o verso 16 de São João 14. Leia comigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Interessante isso. Eu louvo a Deus, porque nem você e nem eu somos mais inocentes a respeito disso. E sabemos agora qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da sua família. O dia em que Deus, Ele mesmo prescreveu para que Ele fosse adorado. O dia que Ele deseja que seus filhos o adorem. O dia que Ele pede que cada um de nós vá à igreja para buscar a sua presença. Meu amigo, minha amiga, nos procure, converse conosco. Procure os estudos bíblicos que nós podemos lhe enviar pelo correio. Cada um dos detalhes que você precisa compreender no nosso site. Entre em contato conosco para que possamos adorar juntos. Agora eu quero orar com você. Quero falar com você agora junto com o nosso Deus. Pedir a Deus que abençoe a sua família, que nos ajude a compreender qual é a vontade dEle, para que tenhamos forças para continuar obedecendo. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus. Eu louvo teu nome pelo privilégio que temos de ter a Santa Bíblia e dentro dela toda a tua vontade de forma clara, para que possamos compreender o que é que o Senhor deseja de cada um de nós. Querido Deus, te peço que abençoe essa pessoa que está em casa, que abriu a Bíblia, que escutou, que estudou, para que ela, junto conosco, possamos estar unidos como um povo teu, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, e estarmos prontos para quando Jesus Cristo voltar, para buscar um povo que fez aquilo que Jesus Cristo pediu. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Até a próxima.